Opa, e aí, Rebi aqui para mais uma história. Hoje vamos mergulhar em uma das anomalias mais intrigantes e ao mesmo tempo assustadoras da Fundação SCP-1471, conhecido como Malo. Esse não é apenas um caso de horror digital, mas sim um fenômeno que atravessou as fronteiras da ficção, invadiu a cultura da internet e se transformou em um verdadeiro ícone. Para entender tudo isso, precisamos voltar ao básico, a própria documentação da Fundação. SCP-1471 é um aplicativo chamado Malo Ver 1.0.0, com cerca de 9.8 MB. Ele não aparece em lojas comuns e consegue se instalar sem autorização, permanecendo no celular sem ícone, sem atalho e sem nenhuma forma de ser desinstalado. Quando a vítima instala, tudo parece normal, até que começam a chegar mensagens de texto com imagens. Nessas fotos, aparece uma entidade humanoide, conhecida como SCP-1471-A. E o pior é que isso segue uma progressão inevitável. Nas primeiras 24 horas, o app envia imagens de lugares que a pessoa costuma frequentar. Entre 24 e 48 horas, as fotos já são de locais visitados recentemente. Depois de 72 horas, o jogo fica sério. As fotos mostram o próprio usuário em tempo real, sempre com a figura de SCP-1471-A ao lado. E então, após 90 horas, não há mais escapatória. A entidade começa a aparecer fisicamente na visão periférica do usuário, em superfícies refletivas, e dali em diante se torna uma presença constante e impossível de ignorar. A descrição oficial de SCP-1471-A fala de uma criatura humanoide alta, com um crânio canino, corpo coberto de pelos, olhos brancos sem pupilas e um sorriso grotesco. Apesar da aparência horrível, a Fundação deixa claro, a entidade nunca demonstrou comportamento hostil. Às vezes ela apenas acena, como se quisesse interagir, mas nunca ataca. Essa dualidade é o que torna Malo tão perturbador. Ele não quer te matar, ele simplesmente não vai embora. E é justamente aí que o horror psicológico se torna insuportável. A comunidade de fãs da SCP Foundation abraçou essa ideia e expandiu a história. Um exemplo famoso é o de William, um usuário que apelidou sua entidade de Capone. No início, William tinha medo, mas com o tempo se acostumou e até passou a tratá-lo como um companheiro. Já sua amiga Sarah teve um destino diferente. Incapaz de lidar com a constante presença de sua entidade, chamada Cassandra, ela perdeu totalmente o controle e acabou tirando a própria vida. Essa dualidade mostra o verdadeiro perigo de Malo. Ele não precisa ser violento para destruir uma pessoa. Outras histórias da comunidade subvertem ainda mais o terror. Um exemplo curioso é o de Yuki, uma versão de SCP-1471 que se tornou amiga de seu hospedeiro, participando de situações cômicas, entrevistas absurdas e até piadas existenciais. Esse lado mais leve mostra como a própria comunidade molda a anomalia, tornando-a mais rica e complexa do que o material original da Fundação. Mas o mistério de Malo não se limita à ficção. A imagem icônica usada para representar SCP-1471-A não foi criada para a SCP Foundation. Na verdade, ela é um fursuit chamado Brace Zombie Verevol, criado em 2011 pela designer Carrezel do Clockwork Creature Studio. Ou seja, a imagem veio antes, e foi a partir dela que a narrativa do SCP nasceu. E essa origem conecta Malo diretamente a uma subcultura específica, o fandom furry. Não demorou para que a entidade se tornasse extremamente popular em fóruns, fanarts e fanfics. No DeviantArt e no Furaffinity, milhares de artes foram feitas com interpretações diferentes da criatura. Algumas mantêm o terror da documentação oficial, outras vão para o lado romântico ou até estranho se é que você me entende, e muitas a tratam de forma cômica, como memes. Esse fenômeno só reforça que SCP-1471 transcendeu a Fundação e se tornou um ícone cultural multifacetado. Ele é ao mesmo tempo um símbolo de horror psicológico, um personagem querido por comunidades online e até um espelho das ansiedades modernas sobre solidão e tecnologia. No fim, o verdadeiro terror de Malo não está na ideia de ser perseguido por um monstro físico. Está na sua função de preencher um vazio psicológico, aquela sensação de estar sozinho, observando uma tela no meio da noite. Ele é a personificação de que a solidão pode ser substituída por algo muito pior,
uma presença constante que nunca vai embora. Esse é o legado de SCP-1471. Um exemplo perfeito de como a internet é capaz de transformar ficção em mito, mito em cultura e cultura em algo que permanece vivo muito além do que seus criadores imaginaram. Essa foi a história de hoje. Agora olhe ao seu redor, só para ter certeza de que está sozinho. Não esqueça de trancar a porta antes de dormir. Eu sou o Rebi, e lembre-se, às vezes, o que você não vê é o que mais deve temer. Até a próxima!